No dia de hoje venho mostrar-vos uma notícia que me parece representativa daquilo que tem sido a imigração em Portugal. Parece que 19 daquelas quase 3 dezenas de imigrantes que entraram ilegalmente num barco em Portugal fugiram da pensão na qual estavam alojados, pensão que estava a ser paga pelos parvos do costume, porque isto estava a cargo da Segurança Social, e aparentemente estes senhores fugiram. E agora eu pergunto, nas mãos de quem é que vai estar o sangue se por alguma razão algum destes senhores matar um português em Portugal? Ou se por alguma razão violar uma mulher em Portugal? Nas mãos de quem é que vai estar a responsabilidade? No meu entender, vai estar na mão do governo português, porque estivemos 60 dias com pessoas que cometeram um crime e que foram apanhadas em flagrante delito. Há literalmente um vídeo destas pessoas entrarem ilegalmente em Portugal e 60 dias não foi suficiente para enfiar estas pessoas num avião. Eu pergunto, quanto tempo é que é preciso quando as pessoas são apanhadas em flagrante delito? Quanto tempo é preciso? Vamos ver esta notícia e faremos uns comentários sobre o tema. Ora, temos imigrantes que foram alojados pela Segurança Social, fugiram de Portugal e, portanto, suspeita-se que a fuga terá sido orquestrada por uma rede de tráfico humano, havendo até imagens no momento em que o grupo foi contactado. Vão ter o link na descrição para poderem consultar este vídeo. Acredita-se que fugiram de Portugal. A questão é, o que é que impede estas pessoas de andar livremente pelo território nacional? É que, pelos vistos, nem sequer a justiça portuguesa impede isso. Estas pessoas foram libertadas ao fim dos 60 dias, estavam nesta pensão e podiam deambular-se livremente pelo território nacional. Eu pergunto porquê? Estas pessoas chegaram de barco, não têm que estar livres em Portugal, têm que estar presas o tempo que for necessário até serem enviadas de volta, e deveriam ser enviadas de volta para o seu país nos 20 minutos que se seguiram à sua chegada. Não há justificação nenhuma para estas pessoas continuarem em Portugal, e isto é uma forma de gozar com a cara dos portugueses, que ninguém tenha dúvida nenhuma disso. Fugiram 19 dos 22 marroquinos que estavam instalados numa pousada em São Pedro do Sul, depois de terem sido libertados na sequência do fim do prazo legal para a detenção. A CNN Portugal teve acesso às imagens exclusivas do momento em que um homem, que se suspeita que pertence a uma rede de tráfico humano, aborda o grupo. Portanto, foram abordados, tiveram boleia e piraram-se 19 deles. Foram para outro país qualquer. Não sei se vão ser estes senhores que vão cometer crimes no país para o qual foram. Piraram-se para outro país europeu, eventualmente começaram por Espanha e se calhar depois vão para outros países. De quem é que vai ser a culpa? Ou se houver um crime cometido por estas pessoas contra um português, ou contra um espanhol, ou contra um francês, o que é que vai acontecer? Quem é que vai assumir responsabilidades depois? Ninguém. Vão dizer que é a lei, que a lei é um problema. E este executivo em Portugal vai dizer outra vez que a lei é um problema, quase como se ele não tivesse uma maioria mais do que suficiente para fazer avançar medidas para deportar estas pessoas de imediato. Mas a única coisa que o executivo de Luís Montenegro procura é avançar com medidas que são maquilhagem das verdadeiras situações em Portugal. Maquilhagem autêntica. E digo-vos, nem é grande maquilhagem. Basta olhar para a situação da unidade de estrangeiros, que é uma evidência de que não funciona e que tem sido absolutamente inútil, porque sem recursos não se faz absolutamente nada. O homem desloca-se num carro de alta cilindrada com matrícula espanhola, seguindo depois para uma conversa com o grupo que chegou ao Algarve vindo de Marrocos. A conversa aconteceu a cerca de 200 metros da pousada onde estavam alojados pela Segurança Social e onde aguardavam os próximos passos para saberem se eram devolvidos ou se podiam ficar em Portugal. Eu não percebo como é que isto é sequer uma dúvida. Como é que se está a debater que pessoas que chegaram ilegalmente num barquito a Portugal possam sequer ficar cá? No meu entender, até as pessoas que hoje estão legais, mas que se legalizaram através da sua chegada ilegal, têm que voltar para o seu país. Não é só os ilegais que têm que ir embora. Há muitas pessoas legais sobre determinados critérios que, no meu entender, andam de volta do bom senso. Se legalizaram depois de terem cometido um ato ilegal assim que meteram o pé em Portugal, têm que voltar ao seu país. Eu não percebo como é que isto é alvo de discussão e como é que 60 dias não é suficiente para concluir que quem foi apanhado em flagrante delito a chegar a Portugal tem que voltar à sua terra. Portanto, eu honestamente não consigo perceber. A fuga foi realizada com vários carros vindos de Espanha e os primeiros imigrantes deixaram o país logo na noite de terça-feira. Portanto, pelos vistos, já há alguma certeza de que fugiram de Portugal. Portanto, chegaram cá ilegalmente e agora vão ilegais para o segundo país. Portanto, segundo flagrante delito na Europa. A CNN Portugal sabe que os outros 12 imigrantes que pertenciam ao grupo de 38 pessoas que chegou ao Algarve em agosto também fugiram. Estavam instalados numa pensão em Portimão, de onde saíram sem avisar. Os 37 imigrantes libertados, o outro
tinha deixado o país voluntariamente, entre eles um bebê e 6 crianças, que foram libertados esta segunda-feira. Apesar de estarem proibidos de sair de território nacional, não estavam sujeitos a qualquer vigilância e podiam abandonar livremente os locais onde foram instalados. E, portanto, que raio de segurança e de garantia é esta que temos pessoas que supostamente estão impedidas de sair do território nacional, mas ninguém se certifica de que elas não saem? Ou seja, sim, vocês realmente estão impedidos, mas nem uma pulseirinha eletrónica deram a estes senhores. Rapaz, honestamente dá-me para rir, porque isto é tão ridículo que eu não consigo encontrar outra forma de encarar este assunto. Chegaram ilegalmente, gravados em vídeo a cometer uma ilegalidade, 60 dias não foi suficiente para os deportar. Foram alojados pela Segurança Social, pago pelos parvos do costume. Foram impedidos de sair de território nacional, mas não só não havia uma pessoa a vigiar, como também não havia sequer uma pulseirinha eletrónica ou alguma coisa do género. Honestamente, se isto não fosse tão trágico até tinha mais graça, mas isto é apenas o espelho do que se tem passado em Portugal do ponto de vista da imigração. Aquelas 400 mil pendências que tinham vindo do CEF e que muitas pessoas diziam que, bom, estas pessoas só chegam porque há postos de trabalho a serem preenchidos, e nós já vimos nos relatórios mais recentes da União Europeia, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso no segundo canal, demonstram que a percentagem de estrangeiros desempregados na Europa é o dobro da percentagem de nacionais na Europa desempregados. Ou seja, como é que pessoas que só vêm porque há postos de trabalho a preencher têm o dobro da taxa de desemprego do que aqueles que supostamente não querem fazer nenhum? Eu acho que é uma taxa que deveria fazer pensar qualquer pessoa. Por outro lado, se há pessoas desempregadas não têm que cá estar, se há subsidiodependentes têm que voltar ao seu país, se não acreditam nos nossos valores e não os praticam no seu dia-a-dia têm que sair, se acreditam que as mulheres são quase que, enfim, uma figura inferior, humanamente inferior aos homens, têm que sair, se acham que isto é a terra deles, têm que voltar à sua. E, portanto, acho muito engraçado. Bom, mas não se pode ir ao Martim Moniz ou com carne de porco ou com cruzes de Cristo porque ofende os imigrantes. Deixem-me dizer-vos uma coisa: se vêm para Portugal, mas sentem-se ofendidos com a presença de carne de porco, que é bastante habitual na gastronomia portuguesa, ou com a cruz de Cristo, que representa, segundo umas sondagens recentes, 80% da população em Portugal, então vocês estão no sítio errado. Lamento imenso dizer-vos isto, mas burcas não é uma coisa que tenha que estar presente em Portugal. Se carne de porco ofende, têm que sair. É tão simples como isto, não fazem cá nada, porque a gastronomia não tem que se adaptar a quem chega é que tem que se adaptar a Portugal. E, portanto, no fundo, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.